Bom dia! Mais uma quarta com a Marta, onde a gente vai falar de intolerâncias alimentares. Como identificar e lidar com elas? Pois é, na live da semana passada, se você não assistiu, corre lá, porque ali está a resposta por que as intolerâncias alimentares têm aumentado tanto. Afinal, esse leaky gut, essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio do nosso sistema gastrointestinal tem feito com que as intolerâncias aumentem. Não só isso, os quadros alérgicos também, né? Mas antes, potinho dos desejos. Hoje eu vou tirar um laranja. Vamos ver. Ah, é que eu tirei verde a semana passada e eu tava com. Hoje eu tô com verde. Você só enxerga no outro o que está dentro de si. Muito bom, hein? Enfim, gente, já sabemos por conta da live da semana passada que as alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares têm início sim no leaky gut, o que envolve as células intestinais, a camada de muco protetor e a microbiota intestinal, né? Microbiota gastrointestinal. Então a gente precisa pensar que nós temos sim reações adversas aos alimentos. Isso é fato. Eu não conheço ninguém, meu celular tocando, não conheço ninguém que não diga, nossa, isso não me cai bem, isso aqui não me cai bem. O problema é essa lista crescer. E a gente precisa também separar essas reações adversas, porque a gente tem reações que são tóxicas e reações não tóxicas. As tóxicas, elas podem ocorrer em qualquer pessoa que consome o alimento contendo a substância tóxica em quantidade suficiente para causar sintomas, independentemente da susceptibilidade individual. Então, exemplo, né, a intoxicação por salmonela, que é muito comum, que a gente fica com medo de comer o ovo cru e temos que ter mesmo. Fungos, toxinas, agrotóxicos, tá? Os agrotóxicos, eles têm nos intoxicado num nível que, gente, se eu tenho um conselho para te dar invista em alimentos orgânicos. Isso é tema para uma live, tá? Inteira e que vai valer a pena a gente trazer toda a comprovação da ciência. Não que o agrotóxico faz mal, porque isso a gente já sabe. Isso todo mundo sabe. Todo mundo que está me assistindo aqui sabe. Mas o quão importante é e quais são os benefícios de consumirmos alimentos que não tenham esses venenos, tá bom? E as reações não tóxicas, que são aquelas que dependem sim de uma susceptibilidade individual e podem ser classificadas em imunomediadas, alergia alimentar, e não imunomediadas, intolerância alimentar, sensibilidade alimentar. Ou seja, a alergia alimentar, ela envolve o sistema imunológico, tá? A intolerância alimentar, a sensibilidade alimentar, já não envolve, tá? Elas não são imunomediadas. Isso é muito importante a gente saber, tá bom? A hipersensibilidade alimentar, né? Essas sensibilidades, intolerâncias que a gente vem construindo ao longo do tempo, elas dependem muito do tipo e quantidade do alimento ingerido, tá bom? Depende muito da frequência da sua ingestão, da capacidade orgânica e funcional do indivíduo em tolerar o agressor e do mecanismo fisiopatológico envolvido na reação, tá? Então, assim, ó, a alergia, normalmente eu sou alérgica, é uma questão imuno, né, que envolve o nosso sistema imunológico. A gente acabou de falar aqui que a alergia, ela é imunomediada, a alergia alimentar, e a gente tem uma reação imediata, tá?
determinado alimento. Então, é aquela pessoa que come camarão e tem edema de glote, né? Aquela pessoa que toma leite ou outra coisa e vai ter uma reação imediata ali, bem grave. Então, a gente precisa retirar esse alimento da vida da pessoa. Ah, Marta, será que a pessoa vai deixar de ser alérgica? Pode ser. Lembra que a gente falou de recuperar o gastrointestinal? Porque recuperando o gastrointestinal, eu também tenho uma recuperação do meu sistema imunológico. Então, pode sim. Tanto é que muitas crianças têm alergia a leite pequenininhas e essa alergia ela vai diminuindo com o passar da vida. Se eu tenho o privilégio de repente fazer uma recuperação do gastrointestinal, essa alergia ela pode até se tornar menos grave, mas isso não é certeza, é de indivíduo para indivíduo, tá? As intolerâncias eu já vejo diferente. As hipersensibilidades alimentares, né? As intolerâncias alimentares, aí é outro assunto, tá bom? E aí a gente tem reação de hipersensibilidade por que a gente fala sensibilidade tardia, né? Porque a imediata é ali, é muito rápido, normalmente é assim que eu consumo o alimento, né? Às vezes é segundos depois, ou no máximo até 8 horas após a exposição do alérgeno, tá bom? E lembrando que a alergia a gente tem uma predisposição genética para, tá? Já as imediadas por IgG e IgM são aquelas que formam imunocomplexos associados à ativação do sistema complemento. Os sintomas eles podem aparecer, aí é um desafio, de 2 a 72 horas após o contato inicial com o antígeno. Ou seja, vou dar o exemplo do glúten, tá? Porque o glúten é um que eu tenho uma intolerância importante. Eu posso ingerir o glúten hoje e só 2 dias depois eu posso ter um sinal em sintoma intestinal, gastrointestinal ou extra, que a gente fala, né? Que não é diretamente no gastrointestinal. Eu, por exemplo, incho muito. Então, quando eu como glúten, o meu inchaço parece muito essas bolsas aqui abaixo dos olhos, potencializa bastante. E eu tenho um inchaço corporal também. Então, o óculos marca mais, eu tenho um inchaço nas pernas e tudo mais, porque o meu corpo tem dificuldade de lidar com o glúten. Isso é uma coisa que depois de muitos anos, muita análise, né, de sinais, sintomas, exames e doenças efetivamente descartadas, eu entendi que eu tenho uma intolerância importante ao glúten, tá? Que melhorou muito depois da recuperação do gastrointestinal, mas eu acho que eu nunca vou me livrar dela, tá? Porque é um alimento que realmente não me faz muito bem. Só que eu percebo que minha tolerância é maior, tanto é que eu ando abusando mais dele. Porque ele deve destruir bastante meu gastrointestinal, certeza absoluta pelo conhecimento que eu tenho, mas esses efeitos, né, que não são esses efeitos que me incomodavam mais, que eu percebia mais, eles vão diminuindo ao longo do tempo, conforme o meu gastrointestinal vai ficando mais saudável, tá? Então a pergunta é: eu sou intolerante, eu tenho uma hipersensibilidade alimentar ou eu estou? Lembrando que a gente não está falando de alergia alimentar, a gente está falando de intolerância e hipersensibilidade. Por quê? Existe um exame que muitos pacientes vêm com esse exame para mim, que é um exame de IgG de alimentos para mapear. Então, normalmente é um mapa de 300 e tantos alimentos, ou 50 alimentos, ou 100 alimentos, sei lá. Cada laboratório faz um exame específico e ele vai testar essa sua reação com esses alimentos, né? E, gente, vem um monte de coisa. Por quê? Porque esse paciente claramente, já por ter vários sinais e sintomas, ele já foi procurar esse exame. Eu vou dizer particularmente para vocês que, por exemplo, neste momento, talvez fosse uma coisa legal eu fazer. Eu já fiz esse exame. Logo que ele chegou no Brasil, eu fiz. E sabe o que deu? Não deu glúten. Olha só. O glúten para mim é, assim, a análise da minha história clínica, sinais e sintomas, até da história da minha família veio essa certeza do glúten. Mas para mim deu todos os leites do planeta.
até de camelo, porque naquela época eles, não sei por que testaram de camelo, de camela, né? E assim, só deu isso. Aí eu lembro que na época meu filho era pequenininho, mas já entendia muita coisa. Ele falou assim: Nossa, mãe, que sorte a sua! Você vai poder comer muito de tudo. Aí eu falei: Pois é, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho este exame assim por conta de cuidar do meu gastrointestinal e de ter uma alimentação sem monotonia alimentar. Por quê? Quanto mais eu como um alimento, mais eu estou sobrecarregando o meu sistema gastrointestinal. Então, por isso que a monotonia alimentar, ela leva à doença e não à saúde. Então, cuidado. Por isso que a gente tem os alimentos da época. A natureza tenta nos ensinar, mas a gente quer ir contra ela, né? O que eu vou fazer? Então, a gente já vê que os alimentos da época, eles trazem nutrientes específicos para aquela época do ano que eu vou precisar mais, e também eles quebram a monotonia alimentar da minha dieta, tá? E eu vou variando. Então, gente, esquece. Comer glúten todo dia, toda hora, tomar leite todo dia, toda hora, comer ovo todo dia, toda hora. Cuidado, porque isso ao longo dos anos vai trazendo intolerâncias e hipersensibilidades, vai aumentando a tua cartela, né? Então, assim, se eu tenho uma dica para te dar primeiro, assista a live da semana passada que fala desse leaky gut, dessa desbiose e o quanto eu tenho que manter o meu gastrointestinal saudável para lidar bem com os alimentos. Segundo, não consuma alimentos lotados de veneno, porque isso impacta diretamente na saúde do nosso gastrointestinal. Terceiro lugar, combata a monotonia alimentar. Então, assim, é muito raro eu pegar pacientes na clínica que não falem o seguinte: ah, meu café é sempre a mesma coisa. Ah, meu almoço é sempre a mesma coisa. Isso é ruim, tá? Então, gente, a intolerância alimentar é uma resposta do organismo à ingestão de determinados alimentos. Como ele não consegue digerir corretamente, surgem sintomas como alterações intestinais, inchaço abdominal, mas às vezes também sinais e sintomas que não estão totalmente ligados ao nosso gastrointestinal, que não são extraintestinais que a gente fala. Então, muitas vezes coceira, inchaço, como eu falei para vocês, irritabilidade, fadiga, porque aquele organismo está tentando lidar com aquele alimento que eu consumi. Eu, por exemplo, evito muito consumir glúten nas minhas viagens, apesar de eu saber que meu gastrointestinal vai dar conta, né? Porque é uma exceção, não é meu dia a dia, porque eu me sinto muito fadigada. Então, o consumo excessivo de glúten para mim me traz muito cansaço, e isso foi algo que eu descobri ao longo dos anos, né? Não foi uma coisa da noite pro dia. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com a monotonia alimentar, cuidado com o excesso no consumo daquilo que eu gosto, mesmo sendo saudável, porque isso pode trazer uma intolerância alimentar, tá? E aí a gente fala, eu vou trazer aqui alguns raciocínios para finalizar a nossa live, de intolerâncias que a gente tem escutado muito falar, por exemplo, intolerância à lactose. Eu posso ter uma predisposição genética à intolerância à lactose? Posso, mas lembra, genética não é destino, tá? Então, se eu sei que eu tenho essa predisposição genética e ainda não tenho intolerância, eu posso cuidar para não desenvolver. Se eu desenvolvi, eu também posso diminuir. Por quê? Lembra que eu falei que é a quantidade do alimento quando a gente fala em intolerância? Então, eu posso diminuir essa exposição. E aí, de repente, meu organismo até aceita, em algumas exceções, comer o alimento sem trazer danos à minha saúde. Entende? Então, cuidado com essa coisa assim, eu sou intolerante. Pense sobre isso. Será que você não está intolerante porque você está num quadro de leaky gut e a sua desbiose está muito avançada e esse organismo não está conseguindo produzir a lactase suficiente para o seu corpo ou não está conseguindo produzir enzimas específicas para lidar com esse excesso de histamina que você está exposto? Porque agora também está todo mundo intolerante à histamina. Gente, isso só cresce.
é intolerante a tanta coisa que eu já nem sei mais. Cada hora é uma novidade. Mas por que que tem crescido? Gente, a causa é o leaky gut, a causa é essa desbiose que a gente não está recuperando, tá? Então, eu não estou dizendo que você pode se livrar de tudo. A intolerância a FODMAP também. Quantas intolerâncias a gente tem? O fato é que essa lista ela não pode crescer, ela tem que diminuir. E ela só vai diminuir quando você recuperar o seu trato gastrointestinal, tá bom? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Última mensagem: não aceite comer meia dúzia de alimentos e mesmo assim se sentir mal. Isso não é normal, tá? Ou ter uma lista gigantesca de alimentos que você se sente mal. Procure ajuda de profissionais que saibam lidar com o teu caso para que você tenha vida, qualidade de vida, tá? Isso é possível. A ciência está a nosso favor. Um beijo e até a próxima.